Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por nossa vida. Por isso temos que estar alegre. Mesmo diante das aflições, podemos ter fé no nosso Deus, que Ele se faz presente, nos fortalecendo, nos ajudando a cada dia. Queria deixar uma mensagem hoje, A Bíblia, ela fala de todas as coisas. Uma mensagem que me chamou muita atenção, sobre o cabeçalho dela diz assim, ó, condenação dos ricos opressores, né? Isso aí é uma coisa que antigamente se tinha muito, hoje ainda existe um pouco, né? É bom a gente ter esses entendimentos dessas palavras. Às vezes tem alguém, que tem empregados ou pessoas que trabalham para eles. É bom sempre estar ouvindo, as recomendações do Senhor, que o Senhor tem palavra para todas as pessoas que querem ouvir, com certeza. E serve de base para a gente, cada dia nos alimentarmos mais, tendo entendimento que os que são patrões, Deus os vê. E nós que somos trabalhadores, o nosso Senhor, ele observa, e ele nos defende daquelas pessoas que são opressoras. Não deve um patrão ser opressor, porque pode ter certeza que nosso Deus não se agrada. Mas antes quero deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor. Por isso eu lhe peço que nesse exato momento o Senhor fale conosco através do seu Espírito Santo, que cada um venha ter entendimento, Senhor, e guardar essa palavra em seu coração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vou estar lendo aqui alguns versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Diz assim, ó, aí o cabeçalho desse texto diz assim, ó, condenação dos ricos e opressores. Eia, pois agora vós ricos chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha essa palavra, Essa palavra é uma palavra maravilhosa, que eu vim da roça, e lá antigamente tinha muitas pessoas, que não tinham estudo, ela ali não sabia nem ler, não sabia escrever o nome, e trabalhava em terra de algumas pessoas que, quando chegava a hora de acertar a conta, aquela pessoa plantava uma lavoura, e quando ia acertar a conta no final da lavoura, aqueles patrões, as furtavam, tipo assim, acertando a conta errada, Ah, se era para sobrar 10.000 para aquela pessoa, eles davam uns 3, 4, e ficava com o restante. Mas por quê? Porque que as pessoas não tinham estudo, eram enroladas pelas pessoas, que eram os patrões, e a Bíblia, ela fala sobre isso, ela fala naquele tempo já tinha. Mas o bacana é você poder olhar, hoje eu vou lá na roça e vejo pessoas que faziam isso hoje com uma vida, tipo assim, não enriqueceram nada, Às vezes estão do mesmo jeito ou às vezes até quebraram, Mas a palavra do Senhor nos demonstra isso, que aqueles patrões, que não paga o seu funcionário ali como era para pagar, ou que fica humilhando, acabam quebrando, eu conheci uma pessoa que tinha um mercado também, e não tratava bem seus funcionários. Foi indo até que fechou aquele mercado. Mas por que isso daí? Se você não abençoar, a mão daquele que trabalha com você, se você não pagar o salário justo, achar que aquela pessoa ali é um escravo seu que não merece salário, ou que tem que receber o mínimo, se esquecendo que ele precisa se alimentar, se esquecendo que ele precisa pagar as contas dele, se esquecendo que ele tem um Deus, que é o principal, que geralmente o pobre busca mais a Deus do que o rico. Tem ricos aí muito temente a Deus, mas o pobre busca muito mais. E o nosso Senhor,
ouve a oração desse povo. Então, por que que muitas empresas às vezes não vão para frente? É muito simples, né? Se uma empresa ela começar a sobrecarregar seus funcionários, pagar o mínimozinho de salário, não valorizando, ela pode se preparar que ela vai fechar as portas. Mas por que se fecha as portas? Porque o nosso Deus não se agrada, né, de patrões gananciosos que não olham os seus funcionários. E aí esses funcionários, o que que acontece? Quando o cara trabalha numa boa empresa, qual é a tendência dele? É chegar em casa, orar a Deus para que aquela empresa ali permaneça de pé, para ele continuar trabalhando ali, e por onde ele passa, ele elogia aquela empresa. Ele fala: não, eu trabalho numa empresa excelente. Diferente de quem trabalha com um patrão mala, né? Aquele cara que só olha para ele, aonde as pessoas vão e amaldiçoam até aquela empresa. Ah, tomara que ela feche, né? É uma empresa que não olha os seus funcionários. Então pode ter certeza que Deus do céu, ele está analisando tudo isso daí e muitas das vezes ele permite essas empresas fecharem sim. É só a gente observar esses versículos aqui, o que que está falando, acontece com muitas empresas. Existe empresa fechando, empresas quebrando, porque não olha para seus funcionários. Presta atenção, vocês devem conhecer empresas assim. Empresa que valoriza aquele funcionário. Ela dá o café da manhã, ela às vezes dá o almoço, ela, final do ano, ela faz uma confraternização, ela paga um salário digno ali, essa empresa geralmente ela cresce mais que as outras. Parece que ela gasta mais, né? Porque ela oferece ali benefícios, só que essa empresa aí, ela está sendo dirigida por alguém muito inteligente. Ainda que talvez ele não seja um servo de Cristo, mas ele tem um entendimento que quando se investe no funcionário, né, você está investindo na sua empresa. Quando você trata bem o seu funcionário, automaticamente a sua empresa vai crescer. Pode ter certeza, se você fizer uma gestão, né, de empresa, se tiver alguém aí que tem empresa ou está pensando em abrir algo, primeira coisa que faça é valorizar o seu funcionário. Por quê? Você valorizando esse funcionário agradece a Deus pelo trabalho, agradece pela empresa, pede a Deus que essa igreja, que essa empresa prospera e automaticamente essa empresa vai crescendo, né? E ele pode continuar ali dando um café, pode continuar pagando um bom salário, que ele vai continuar crescendo. Diferente daquele patrão que só quer apanhar para ele, né? Que enrola o seu funcionário de todo tipo, esse aí não vai para frente. Esse aí é só questão de tempo, vai sucumbir. Porque a palavra do Senhor nos demonstra que o Senhor não abençoa esse tipo de empresa, né? Não abençoa esse tipo de patrão. Então, né, nós que somos empregados, é bom a gente estar em uma empresa onde merece, né? Toda empresa a gente deve orar por ela, com certeza. Mas se ela não trata bem o funcionário, ou aquela pessoa que poderia abençoar aquela empresa vai sair, ou ela deixa de abençoar. E o principal, o nosso Senhor do céu está vendo, né? Toda a bondade ou toda a maldade que aqueles patrões estão fazendo. Então, né, quem é chefe aí, às vezes, de seção, alguma coisa assim, valoriza as pessoas que trabalham na sua empresa, né? Valoriza porque o nosso Senhor olha por essas pessoas, né? Às vezes olha mais para essas pessoas do que propriamente para o patrão, mas às vezes o patrão é abençoado, por quê? Porque ele trata bem os seus funcionários. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né? Que a Bíblia nos mostra várias coisas e me chamou a atenção, então para que a gente venha a entender a importância, né, de estarmos em uma empresa que valoriza o seu funcionário, que automaticamente ela será abençoada por Deus, e quem tem uma empresa ou tem um funcionário, valorize esse funcionário, que o nosso Senhor vai te prover, né? Vai te abençoar cada vez mais, porque pode ter certeza que esse funcionário, né, muitos deles são servos do Senhor. É aí que está o maior problema ainda. Quando uma pessoa que é patrão maltrata alguém que é servo do Senhor, dificilmente vai conseguir prosperar. Mas por que que não vai prosperar? Porque você tem um servo do Senhor trabalhando dentro da sua empresa e sendo maltratado, né? Ou às vezes você é um gerente e maltrata aquele servo do Senhor. Pode se preparar. O seu serviço não vai para frente, né? Você não vai conseguir bater as metas direito, porque o nosso Deus do céu está olhando.
né? E o nosso Deus, ele ama todos, né? Mas ele observa com mais atenção aquelas pessoas mais necessitadas, né? Porque ele sabe que são esses que buscam ele verdadeiramente. Então essa é a mensagem de hoje, né? Se a gente vermos empresas aí quebrando muitas das vezes, pode ter certeza que por trás ali tem patrões, tem chefes maltratando seus trabalhadores, né? E se alguém tem empresa, alguma coisa, trata bem o seu funcionário, que pode ter certeza que você vai prosperar, né? Na cidade aqui tem uma empresa onde, não vou falar nomes aqui para não, mas que a gente vê que ela trata bem seus funcionários e como que ela cresce, né? Cada vez que você vai vendo, vai crescendo mais, mas você chega lá de manhã, aquilo tem café da manhã, tem almoço, tem janta, não se importam com essas coisas, né? Paga o melhor salário que tem entre essas empresas, né, do mesmo setor, ela é que paga melhor, e tu só vê ela prosperando, diferente das outras que às vezes não conseguem crescer. Mas por quê? Quer ficar de mendigaria, né, tratando mal o seu funcionário, e muitas vão indo até fechar. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus o abençoe. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de quem é patrão tratar bem o seu empregado e de quem é chefe tratar bem aquelas pessoas que ela chefia, pois sabemos que o Senhor do céu observa os patrões se tratam bem seus funcionários ou não. Continue nos abençoando, nos guardando, e nós, como empregados, Senhor, que possamos ser bênção dentro dessas empresas e essas empresas serem bênção em nossas vidas. Eu lhe peço que abençoe a cada um, os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.